Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do projeto EBD. Meus irmãos, hoje nós estaremos abordando a quinta aula da revista Lições Bíblicas da CPAD. Nós estamos falando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. E para o tema da quinta aula de hoje, nós estaremos falando sobre os inimigos do cristão. Nós estaremos entendendo um pouquinho sobre os inimigos do cristão. Você deve levar isso à importância para saber que a quem você está lutando, contra o que você deve lutar, como você deve lutar. Hoje nós estaremos frisando um pouquinho sobre 3 inimigos que o cristão tem. Meus irmãos? Bom, vamos prosseguir aqui para o texto áureo, que diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Acompanhe na sua tela também. A verdade prática diz assim: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus como tema principal. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 6, versículo 11. Nós iremos ler até o 14, que diz assim: acompanhe aí. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, nós devemos entender que a palavra de Deus ela identifica 3 inimigos que nós temos. Nós temos o diabo, o mundo e a carne. Nós vamos entender que nós temos 2 inimigos externos que trabalham por fora. Como já citado, o diabo e o mundo são inimigos externos a qual temos. Mas também não somente isso, temos o nosso inimigo interno, que é a carne. O que nós entenderemos nesta aula são alguns conceitos, algumas bases bíblicas sobre os nossos inimigos. E também entenderemos algumas opções para nos desviarmos dele. E sabemos que, quando bem instruídos na palavra de Deus, nós temos força e perseverança para conduzirmos a nossa conduta com Cristo. Então vamos ingressar aqui, nós vamos ver o nosso primeiro inimigo do cristão, que é o diabo. Acompanhe aí na sua tela esta leitura. Diz o seguinte: o diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis 1, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. No Novo Testamento, mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes
das 29 passagens dos Evangelhos, em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Certo? Há uma passagem muito interessante. Você que pode, pegue sua Bíblia, abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 4 diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Olha que interessante. Nós entendemos que o nosso inimigo, nosso primeiro inimigo, é o diabo. Né? Nós entenderemos um pouco sobre a sua descrição, a sua identidade, mas a fundo, este é o que tem a oposição às coisas de Deus. Aquele que nos leva e que pode muitas das vezes nos conduzir à perdição. O diabo é aquele que tenta, como por exemplo, nós vamos ver Jesus após ser batizado. Jesus é guiado pelo Espírito Santo até o deserto, e lá no deserto ele é tentado por Satanás. Então nós vamos ver que o tentador vem para nos tentar, vem para nos destruir e tentar principalmente nos roubar daquilo que é o nosso foco, que é os céus. E aqui, como lido em 2 Coríntios, capítulo 4:4, ele também vem para nos cegar de ver a verdadeira essência do Evangelho. Também o apóstolo Paulo vem nos trazer um ensinamento preciosíssimo a respeito de como nos revestirmos das armaduras, lá em Efésios capítulo 6. Porque, afinal, a nossa luta não é contra a carne. Olha o que o versículo diz. Versículo 12 de Efésios 6 diz: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Ou seja, a nossa briga, a nossa luta não é contra as pessoas, né? A nossa luta é contra o diabo, contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Ou seja, nós não vemos o nosso inimigo, mas nós sabemos que ele é doido para fazer de tudo para que eu e você venhamos nos desviar do nosso caminho. Não andemos, então, segundo o conselho de Satanás, mas a Bíblia nos instruirá como nos livrar dele. Veremos isto um pouco mais à frente. Vamos para o segundo subtópico, que diz assim: a descrição de Satanás. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém, suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejos e vontade própria. O Senhor considerava Satanás como uma pessoa e, por isso, usou pronomes pessoais para se referir a ele. Analisando para entender a descrição de Satanás, nós viemos entender que Satanás, esta pessoa, já é um ser desde a fundação do mundo, existente e atuante. Nós vamos observar lá em Gênesis 3 que fala da serpente. A serpente era mais astuta do que todos os animais do campo. A quem a Bíblia está se referindo? A Satanás. Nós vemos também um nome usado para denominar Satanás, descrito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João, capítulo 8, o versículo 44.
Ele é chamado de o pai da mentira. Ou seja, a descrição de Satanás é descrita em vários trechos da Bíblia. Nós vamos ver também que quando o Senhor reuniu os seus anjos, Satanás se achega para apresentar juntamente ao Senhor. Então, o Senhor pergunta a Satanás: Satanás, de onde vens? Eu venho de rodear a terra. E o Senhor lhe pergunta: não vistes meu servo Jó? Ou seja, nós vamos ver Satanás como um ser atuante desde o princípio dos tempos. Nós vamos ver ele como um ser que, ainda sendo um anjo caído, nós vamos ver que ainda assim ele tem o seu poder. Pois afinal, não foi retirado de Satanás o seu poder, mas na verdade ele se corrompeu em sua sabedoria. Vamos para o terceiro subtópico, que diz a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente se refere à sua sagacidade e astúcia. Satanás, mencionado 52 vezes. Adversário ou opositor. Diabo aparece 35 vezes. Acusador, maligno, revela o seu caráter. Dragão vermelho revela a sua ferocidade. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Enganador, Beelzebul. Chefe dos demônios, Belial. Pessoa má, sem valor. Estes nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Nós entendemos então, meus irmãos, que o inimigo tem as suas identidades. Este texto já foi muito bem autoexplicativo, mas agora para que nós possamos nos salientar essa palavra e saber como, nós resistirmos às tentações do inimigo, eu quero que, por favor, você abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 6 em diante, diz assim: antes dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai-vos as vossas mãos, vós, pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estai aflitos, e lamentai, e chorai, converta-se o seu sorriso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Mas aqui a ponto-chave, olha aqui o que diz no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Saiba que o inimigo é uma criatura real. O diabo é real. Ele quer te matar, ele quer te destruir. E mais ainda, o diabo não quer que você faça as vontades de Deus. E muito menos quer que você faça somente as vontades dele. Mas saiba que se você faz as suas vontades, da sua maneira de viver, da maneira que você pensa que é o certo, saiba que para o diabo já está bom. Porque, na verdade, Deus não te aceita dividir com o diabo. Mas o diabo aceita dividir você com Deus. E nós não devemos ter dois senhores, porque não jorra duas águas de uma fonte. Nós vamos ver e entender que a palavra de Deus, desde o princípio dos tempos, nos conduz a não agir com idolatrias. O que nós vamos ver que Elias faz diante aos 450 profetas de Baal e todo o povo hebreu. Elias adverte-os e diz: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se Deus é Deus, então o siga, mas se Baal é Deus, então o siga. Não existe dois caminhos para que trilhemos. Nós estudamos na segunda aula a respeito da porta larga e da porta estreita.
Há dois caminhos a serem seguidos. Não adianta querer estar em cima do muro. Ou você vai para a direita, ou você vai para a esquerda. Ou você vai para o lado que te levará para os céus, ou você simplesmente segue a sua vontade, segue o que o diabo tem para te oferecer. Ele te seduz da melhor forma possível para que você se desvie dos caminhos de Deus. Saiba que os caminhos que o diabo tem oferecido para você são tentadores. Os caminhos que o inimigo, os caminhos que o maligno tem designado para você são abundantes em prazeres, são lindos aos olhos, são prazerosos aos olhos, mas na verdade estes te levarão diretamente para o inferno. Por isso que às vezes parece que os caminhos que nos levam mais perto de Deus não parecem ser tão sedutores quanto os caminhos dos inimigos, pois saiba que, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui na Terra é somente uma passagem para que um dia estejamos no nosso verdadeiro endereço, que é nos céus. Mas devemos sempre nos atentar, vigiar e orar para não cair em tentação. Esta é a nossa conduta. É assim que nos livramos do diabo, resistindo-o para que ele assim fuja de nós. Vamos para a segunda parte da nossa lição. Nós estaremos falando sobre o nosso segundo inimigo, que é o mundo, nosso segundo inimigo, que é a carne, segundo descrito nessa sequência de aula. Vamos para o primeiro subtópico que diz o conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais. Segundo, o corpo humano inteiro. Terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. O quarto, a natureza humana pecaminosa. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas suas dimensões: glutonaria, sexualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual, dita a tendência, é o egoísmo em grau elevado. Meus irmãos, nós bem sabemos, nós falamos aqui sobre o diabo. Agora, o nosso segundo inimigo vem a ser o nosso eu interior. Nós temos dentro de nós uma natureza caída, a natureza de Adão. Adão peca contra o Senhor e da sua descendência, assim o pecado se espalha. Porque nós vamos ver lá em Romanos, capítulo 5, que através de uma pessoa o pecado entra no mundo. Mas nós bem sabemos também que através de uma pessoa, um ato de justiça, os nossos pecados foram justificados. Ou seja, mas aqui falando da carne, Deus não nos livra da carne. O sacrifício de Jesus não nos livra da carne. O sacrifício de Jesus não nos livra do diabo. O sacrifício de Jesus não nos livra do mundo. Mas o que acontece é que, seguindo os caminhos de Jesus Cristo, renunciando-nos a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus Cristo, nós vamos ver que nós estamos andando pelo caminho que o Senhor nos estabeleceu. Mas se nós não andarmos pelo caminho que Jesus Cristo nos ensinou, este caminho nos conduzirá à perdição eterna. Saibamos que a nossa luta, muitas das vezes, é com o nosso interno, as nossas vontades, os nossos prazeres. Olha só o que Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas capítulo 5 e o versículo 16 e 17 diz assim: Isso vos digo, andeis em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Olha só o 17, porque os desejos da carne se opõem aos do espírito, e os do espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis.
Saibamos que a carne é algo destrutivo para o ser humano. E aqui, quando nós falamos de carne, nós estamos falando sobre natureza pecaminosa. Aqui, quando nós citamos a carne, aqui nesse estudo, nós estamos falando sobre a nossa natureza caída. Nós devemos entender que nós somos pecadores, nós devemos entender que nós somos errantes, mas que, através de Jesus Cristo, é o que nós podemos chegar mais perto de Deus. E um dia estar face a face juntamente com Ele. É somente pelo sangue de Cristo, pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias vontades. Nunca conseguiríamos nos redimir com a presença de Deus. Mas Jesus nos torna remidos, nos torna criaturas novas. Ou seja, aquela nossa natureza caída, que ainda está dentro de nós, que se a gente não andar em espírito, a gente cumpre com os desejos dela. Ou seja, então se a gente anda segundo os nossos desejos, segundo a nossa natureza caída que há dentro de nós estamos satisfazendo a nós mesmos, não fazendo a vontade de Deus. É por isso que Paulo nos instrui: andeis em espírito, e assim não cumprirão com as concupiscências da carne. Ou seja, Paulo já está nos alertando e nos dando o ensinamento de que se nós andarmos segundo as nossas próprias vontades, nós nos entregaremos aos desejos da carne, aos desejos, aos pratos que o diabo tem preparado para nós. Mas quando nós andamos em espírito, nós não cumprimos com essas concupiscências, mas nos achegamos mais perto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o segundo subtópico da lição, da segunda parte, que diz: a carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus degradada, sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia que uma natureza dominada pela carne pode produzir. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Ou seja, aqui a carne, no Novo Testamento, nos mostra a totalidade da natureza pecaminosa. Natureza essa que não devemos alimentar, pois aquele que alimenta a sua carne, este viverá somente na carne. Mas aquele que alimenta o seu espírito com as coisas que são de Deus, este conseguirá prosseguir em sua jornada cristã rumo aos céus. Vamos para o terceiro subtópico, que diz assim: a perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para referir-se ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne, como corpo, e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido como, por exemplo, a idolatria, a obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Ou seja, quando nós usamos o sentido carne, quando nós entendemos o que significa a perspectiva doutrinária da palavra carne, nós estamos entendendo que, na verdade, carne tem vários sentidos, como nós lemos aqui no primeiro tópico, como o tecido muscular do corpo humano e dos animais, o corpo humano inteiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade, a natureza humana pecaminosa. Mas aqui, então, nós conseguimos diferenciar perfeitamente quando falamos a respeito da nossa carne em sentido pecaminoso. Porque, na verdade, quando falamos da carne, estamos falando exatamente o que foi citado aqui: a imoralidade sexual, adultério, fornicação, a idolatria, moralidade sexual, dentre muitos outros pecados que nós cometemos com o nosso corpo. Queridos, entendendo isso, nós bem sabemos que um dos nossos inimigos é a nossa carne. E a palavra de Deus nos adverte, Paulo nos diz e nos deixa bem claro: andeis em espírito,
para que não cumpra com as concupiscências da carne. Isto nos fará resistir à nossa carne. Pois quando andamos em espírito, não damos lado para aquela natureza perdida que há dentro de nós. E quando não damos lado para essa natureza perdida, então estamos no rumo certo, conduzindo-nos na caminhada que nos levará aos céus. Vamos para o terceiro tópico da lição. Nós iremos falar do nosso terceiro inimigo, né, que é o mundo. Vamos para o primeiro subtópico que diz a perspectiva bíblica da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, a terra. Segundo, o conjunto das nações conhecidas. Terceiro, a raça humana. Quarto, o universo. Quinto, os que se opõem a Deus. Esse tem o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades: o planeta Terra, em que habitamos, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de João, de 1 João, capítulo 2, versículo 15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscências da carne, concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, meus irmãos, quando nós falamos do mundo, nós não estamos falando do planeta Terra em si, né? Nós não estamos falando sobre os oceanos, nós não estamos falando sobre a terra, nós não estamos falando sobre as montanhas, sobre as árvores, mas na verdade nós estamos falando sobre o mundo de uma maneira geral, né? As pessoas, nós estamos falando sobre aqueles que se opõem à vontade de Deus. Quando você escuta um crente falando do mundo, aquela pessoa é mundana, aquela pessoa é do mundo. É a pessoa que não segue os padrões de Cristo Jesus. É aquelas pessoas que não seguem a Bíblia como seu manual de fé e prática, como seu manual de fé e conduta. Nós vamos ver que quando nos referimos a uma música mundana, uma música do mundo, nós estamos falando de músicas que profanam ao Evangelho de Cristo. Nós estamos falando de músicas que se opõem, que retratam a sexualidade, retratam a vícios, embriaguez, a sofrimento. Né? Nós estamos falando de coisas que não agradam aos olhos e às vontades de Deus. Né? Ou seja, quando falamos mundo, nós estamos falando de aqueles que se opõem ao Senhor Jesus Cristo. Olha o que está escrito lá em João, capítulo 15, o versículo 18 e 19 diz: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Ou seja, nós não somos deste mundo. Eu, você, cristãos, não somos deste mundo. O nosso endereço não é logrado aqui na terra. O nosso endereço é logrado nos céus. E nós entendemos que, por não sermos deste mundo, não agradarmos as coisas que este mundo busca, nós somos odiados por eles. Nós somos perseguidos pelo mundo. Nós estamos aqui tratando do nosso terceiro inimigo como uma figura externa que se opõe às vontades de Deus e que lutam contra as vontades de Deus. Não é à toa que, se você vê um jovem que se guarda das vontades do mundo, né, nós vamos ver que outras pessoas o questionam pela sua conduta, pelo seu segmento. Por exemplo, eu, na minha adolescência, já fui questionado. Poxa, você tem essa idade, você nunca bebeu? Poxa, você tem essa idade, você nunca se deitou com uma menina? Poxa, você tem essa idade e nunca fumou um cigarro? Eu já tive esses questionamentos. Quantos anos eu tinha? 15, 16 anos?
e fui questionado, porque na verdade eu mantive a minha conduta com Cristo desde a minha nascença. Eu nasci no berço evangélico. E pelo mundo já fui questionado porque não usufruí dos prazeres que ele nos oferece. Eu já fui questionado o porquê eu nunca fui em uma balada. Eu já fui questionado por que eu nunca fui num bar beber com os meus amigos de escola. Ou seja, o mundo nos questiona e muitas das vezes, muitas pessoas por pensarem, poxa, são meus amigos, vou lá com eles. Não, calma. O mundo quer te oferecer muitas coisas. O mundo quer te oferecer vários pratos para que você usufrua deles. Porque, na verdade, o chefe do mundo é o próprio diabo. O diabo é o que coordena todo mundo. Você já ouviu aquilo que diz a palavra? Que o mundo jaz do maligno. O mundo é do maligno. O mundo é pertencente a ele. O maligno é o rei deste mundo. E saiba que se você está agindo e andando sobre os caminhos deste mundo, você está cumprindo com as concupiscências da carne. Você está agindo de acordo com o que o diabo quer para a sua vida. E nós não devemos andar segundo ao que o diabo quer, mas segundo ao que o Espírito nos propõe que andemos em sua palavra. É por isso que lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque no mundo há o quê? Há o maligno. No mundo há o quê? Aquilo que nos afasta de Deus. Então, se nós amamos aquilo que o mundo nos oferece, se nós amamos aquilo que o diabo nos oferece, então Deus não nos ama, porque nós amamos ao mundo e não a Deus. Saiba que devemos andar na contramão do mundo para se achegarmos nos céus de glória. Nós não devemos ser inimigos das pessoas, nós não devemos maltratar as pessoas, porque na verdade, como diz Efésios 6, nossa luta não é contra a carne. E aqui, quando estamos falando da carne, né, que a nossa luta não é contra a carne, é contra as pessoas. Ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas não são nossas inimigas, mas na verdade, os nossos inimigos são as potestades, os principados, é o maligno, é a serpente que tentou Eva lá no jardim do Éden, lá no início do mundo. O nosso inimigo é o vil tentador, o nosso inimigo é Satanás, e é contra este e contra os seus demônios, a qual nós devemos lutar todos os dias. Andar na contramão do mundo. Andar na contramão daquilo que o maligno quer que a gente siga. Não sigamos nós o maligno, mas sigamos nós a palavra. Nos conduzir, que nós possamos nos conduzir diante a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos para o segundo subtópico da lição, que diz 3 níveis de vícios infames. As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. São níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante a sua jornada. A concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo seu pecado, corrompida, decaída, todo o ato do corpo para fins maléficos e imorais. A concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literaturas e arte para ceder aos desejos carnais. A soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando o seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade, desprezando o Criador em oposição deliberada. Ou seja, aqui nós vamos entender os 3 níveis dos vícios infames. Ou seja, nós entendemos as concupiscências da carne, né, que tem a ver com os nossos desejos carnais, que tem a ver com aquilo que a gente tem vontade de fazer. Toda prática pecaminosa partindo de nossas vontades. Nós vamos ver as concupiscências dos olhos, e aquilo a qual nós ficamos vendo e aquilo que as nossas imaginações geram para nós, tornando-se assim desejos a qual nós temos em nossas mentes,
Desejos esses que nos fazem pecar contra Deus. Ou seja, o próprio Jesus diz que aquele que cobiça a mulher de seu próximo, este já adulterou com ela. Ou seja, as concupiscências dos olhos têm a ver com os pecados que nós cometemos com a nossa imaginação. Quando nós damos lado para pensar nas coisas do pecado, então nós estamos pecando. Nós estamos agindo com as concupiscências dos olhos. Mas quando nós estamos voltados com a mente para Cristo, então nós estamos com a mente voltada para o céu. E também aqui, citado, nós vamos ver também a soberba da vida. Ou seja, a soberba da vida tem a ver com a vanglória. Quando o homem tem o seu ego elevado, o homem tem a sua vangloriação, o homem se exalta, quando na verdade o único que deve ser exaltado é a presença de Deus. É Jesus Cristo a quem deve ser exaltado e deve ter a sua reverência. Jesus Cristo é o nome que está sobre todo o nome. Vamos agora para o terceiro subtópico e última parte, diz, vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sob controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu, por meio de ideologias anticristãs, estilo de vidas que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistindo ao diabo, pois temos a sublime promessa: Ele fugirá de vós. Queridos, nós entendemos, então, que aqui o nosso inimigo também é o mundo. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias haveriam falsos profetas, amantes de si mesmos, por praticar a iniquidade, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós vamos ver que muitos procurarão doutores que seguem os seus próprios desejos, seguem as suas próprias, seguem as suas próprias vontades. Ou seja, nós vamos ver que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Amor pelo quê? Pelo próximo, amor pela palavra. Nós vamos entender que nos últimos dias o mundo terá cada vez mais força para lutar contra os cristãos. Mas entendendo que estes são os nossos inimigos e que nós temos a convicção de como o vencê-los através da palavra do Senhor, nós devemos sempre caminhar avante para que possamos vencer os nossos inimigos, para que possamos estar juntamente com Jesus Cristo. O diabo nos tenta, a nossa carne, o nosso eu nos tenta, o mundo nos tenta. Mas maior não é o que está no mundo, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus é o maior entre todos nós. Jesus é o maior que está acima dos céus da terra e debaixo da terra. Olha só o que diz 1 João capítulo 5, versículo 4, olha só. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É uma pergunta para você. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, saiba que dentre esses nossos inimigos, a quais foram citados aqui nas aulas, nós só podemos vencê-los se nós andarmos debaixo da palavra de Deus. Os nossos inimigos vêm com toda a fúria, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. No mundo temos aflições, mas Jesus Cristo venceu o mundo. E se nós estamos em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Nós temos nossos inimigos, o diabo, a carne e o mundo, mas nós vencemos o mundo pela nossa fé, pela nossa perseverança, pela nossa luta, pela nossa batalha espiritual, lendo a palavra do Senhor e agindo, andando em espírito, para que possamos vencer todas as obras do mal. Meus irmãos,
Fique para a sua reflexão esta aula. E lembre-se, o inimigo é fraco quando nós temos um Deus grande ao nosso lado. E o nosso Deus é o maior de todo o universo. Saiba disso e tenha isso em sua mente. Não tenha medo do inimigo. Nada ele poderá fazer enquanto Jesus Cristo for aquele a quem guia os seus passos. Eu te espero no próximo domingo e até a próxima aula, meus irmãos. Deus abençoe.